Hoje eu deveria continuar a gravação da legislação trabalhista e da reforma tributária. Mas como apareceu um assunto novo, quentinho saindo do forno, a gente precisa fazer o comentário. Isso é um texto. Parou aí, né? Bom. Recentemente, a gente tem que verificar as coisas que vão surgindo na sociedade. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, lá na Itália, em Roma, foi hostilizado por brasileiros. Lá, houve até agressão física, segundo a imprensa. As pessoas e as instituições devem ser respeitadas. Então isso não é um ato democrático, é um ato antidemocrático e até selvagem. Portanto, essas pessoas que fizeram isso devem efetivamente responder por aquilo que ele fez. Nós sabemos que o pessoal do Supremo, às vezes eles se extrapolam, eles usam atitude monocrática para resolver um problema dele próprio, para dizer que ele pode fazer aquilo ou não. E eles são os guardiões da Constituição brasileira. Essa semana, anteontem, não sei bem, o ministro Barroso, esse é o nome dele, Barroso, que vai ser até o presidente, ele fez um discurso no evento, fez um discurso de ódio antidemocrático. E na sua fala ele disse, olha como ele disse, nós vamos combater o bolsonarismo. Quando ele diz isso, ele toma para si toda a responsabilidade. E quando ele fala os bolsonaristas, ele não distingue ninguém, todos. E aí o que aconteceu? Ele desrespeitou 58 milhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro. A coisa foi tão feia que um deputado da Constituição fez duras críticas a ele. E o presidente do Congresso Nacional também fez duras críticas. Ele pediu até uma retratação. Veja a maneira como ele falou. O que ele fez, o ministro? Ele tentou se retratar. Ele disse que foi um equívoco. Imagine, um ministro do Supremo Tribunal cometendo equívoco. Uma pessoa altamente letrada cometer equívoco. O que ele fez? Ele tentou limpar a sujeira, mas a mancha continuou. Não adianta ele tentar se retratar dessa forma, ele primeiro tem que pensar aquilo que vai falar, porque ele, afinal de contas, é um ministro do Supremo. Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal, ele é para julgar casos em que as outras instâncias não puderam julgar, não tiveram competência. Então vai para a última instância. Mas o Supremo Tribunal Federal não pode estar defendendo pessoas ou julgando pessoas, a não ser aquelas que têm foro privilegiado. Na própria Constituição é o seguinte, que vai aparecer um caso. Se um investigado, um suspeito, ele pode causar males à sociedade, pode, com seu poder econômico, atrapalhar as investigações, e se ele é uma pessoa altamente perigosa, ele tem que ficar preso preventivamente e ser julgado, o resultado só depois do julgamento, vai preso ou vai solto. Já faz algum tempo, um banqueiro chamado Daniel Dantas, ele disse que dava 1 milhão para não ser investigado. Olha só a ousadia. A Polícia Federal prendeu. Menos de 24 horas, o ministro Gilmar Mendes acatou um pedido de habeas corpus, soltou o sujeito, está livre. E foi uma decisão monocrática e acabou. Ele acha que pode fazer aquilo e fez. Ninguém disse nada. Bom, vamos a outro caso. A Polícia Federal, durante 6 anos, está investigando o maior traficante do Brasil, um dos maiores do mundo. Descobriu que ele estava no litoral do Rio de Janeiro, morando numa super mansão,
com a super lancha e 2 helicópteros. O que fez a Polícia Federal? Prendeu o cidadão. Fez o seu papel de prender. Os advogados dele entraram com pedido de habeas corpus. Olha, ele não tem nenhum foro privilegiado. Ele é uma pessoa comum. Não, ele é um criminoso. Não tem nenhum foro privilegiado. O que é que acontece? Os advogados entraram com pedido de habeas corpus e simplesmente o ministro concedeu a liminar de soltura. Está livre o cidadão. Observe, quando questionado, ele diz que agiu dentro da lei. Mas aqueles princípios que eu falei anterior, ele não observou, não teve bom senso para dizer, não, é um elemento perigoso, tu vai ficar preso. Então, a coisa foi tão feia que o presidente do Supremo Tribunal Federal cassou liminar do ministro. Ele não gostou, ele sapateou, esperneou, e inclusive ele chamou o seu colega de simplesmente um coordenador, o ministro, o presidente. E não era nem isso que ele queria dizer, ele quis dizer outra coisa mais pesada. Mas eu não vou dizer aqui não, porque ele não disse, mas tenho certeza que ele, quando ele disse é um simples coordenador, podia até ser muito mais pejorativo do que a gente está pensando. O que aconteceu com o bandido? Como você sabe chamar de bandido? O bandido que ficava no litoral brasileiro, comandando o tráfego no país inteiro e no mundo, foi solto e foi embora. Com o poder econômico que ele tem, ninguém vai achar mais ele. Ele deve esconder até na lua. Quer dizer, estou falando que essas atividades, essas atitudes monocráticas, que para mim é estar legislando. E às vezes eles legislam mesmo. E o Supremo Tribunal não pode legislar, ninguém pode legislar no seu Congresso Nacional. Está na própria Constituição. Quem cria as leis, quem decreta as leis, o Congresso Nacional. E o Executivo só faz homologar aquilo que foi criado pelo Legislativo. Então, tem 2 casos em que o ministro age de forma particular e ele não pode fazer isso, porque o Supremo Tribunal é um colegiado, são 11 pessoas, então há determinados assuntos que eles têm que usar o colegiado para resolver. Mesmo porque, como eu disse, o Supremo Tribunal é para resolver casos em que as outras instâncias não podem resolver. E não pessoas, inclusive aquelas pessoas que não têm foro privilegiado. Não. Joaquim Barbosa era ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi relator de um processo e depois presidente do Supremo Tribunal Federal. Num daqueles processos da Lava Jato, se não me engano, foi Mensalão ou Petrolão, é um daqueles investigados, ele, na sua fala, mostrou a necessidade de combater aquele cidadão, porque ele estava realmente implicado em muitas coisas. Mas ocorre que o seu colega, esse já está aposentado, não vou dizer o nome, ele já está aposentado, votou a favor do investigado. O que é que Joaquim Barbosa disse? Isso a televisão mostrou que ele disse, você é a vergonha do judiciário brasileiro. Chegou a esse ponto. O que aconteceu com Joaquim Barbosa? Logo depois ele pediu para se aposentar. Alguma pressão ele sofreu por isso. Talvez sofreu até ameaças. Porque ele, uma pessoa idônea, correto, de imediatamente pediu para sair, viajou até para fora do país. Quando as coisas se acalmaram, ele voltou. Então a gente vê que essas atitudes do Supremo Tribunal Federal não pode ser monocrática. Tem que ser no colegiado. Eu não sou leigo, aliás, eu sou leigo, mas nem tanto para entender que diz lá a Constituição. Então a gente vê que o Supremo Tribunal Federal tem o seu papel fundamental de julgar casos em que as outras instâncias não conseguiu julgar e não casos pessoais sem foro privilegiado. Inclusive, esses que eles acabou de julgar não tem nenhum foro privilegiado.
o banqueiro, o traficante. Bom, mas não é por isso, agora eu volto a dizer, não é por isso que nós devemos hostilizá-lo. Isso aí é um ato de selvageria que deve ser reprimido.